Três maneiras de atender a demanda do paciente na primeira consulta médica usando a prática integrativa. Olá, colega médico, colega médica. Esse é o canal Atenção Integrativa para Médicos, onde você aprende como cuidar da pessoa como um todo, ver a saúde além da doença e engajar os seus pacientes no autocuidado. Eu sou Priscila Fiorelli e nesse canal eu ajudo médicos a usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente. O tema desse episódio é como estruturar a pré-consulta médica usando a abordagem integrativa. Eu não sei você, mas eu sou o tipo de pessoa que sempre ficava demorando na consulta. Quando eu tava na residência, mesmo no internato, eu sempre era a última de sair no ambulatório e às vezes acabava até acumulando aí os pacientes ao longo do dia. E para conseguir realmente trazer esse cuidado que fosse mais personalizado, eu acabava demandando mais tempo na consulta. Até que quando eu fui fazer a pós-graduação de saúde integrativa no Einstein, eu fui fazer o TCC. E para isso eu fui procurar estratégias de feedback para poder engajar os pacientes no autocuidado. E com isso, eu descobri uma forma de fazer a consulta que é o autocuidado apoiado. E nesse modelo, a gente separa a consulta em pré-consulta, consulta e pós-consulta. E aí que eu descobri essa ideia de que a gente pode fazer a consulta fora da consulta, não só naquele momento, e a gente conseguir estruturar um pouquinho melhor. Isso traz mais humanização para a consulta e a gente consegue, logo na primeira consulta, já fazer algo personalizado sem necessariamente precisar de mais tempo para isso durante a consulta. E a gente consegue, de maneira muito mais assertiva, a realmente atender a demanda do paciente, entender qual é a expectativa e a gente poder alinhar o que está fazendo naquela consulta e como que vai ser o segmento também. E aí que a gente começa a ver a importância da gente fazer a pré-consulta. Vamos entender um pouquinho o que é essa tal de pré-consulta e o que a gente pode fazer nesse momento. A pré-consulta é como se fosse uma fase antes daquele momento de encontro que você vai ter com o seu paciente, seja presencial ou mesmo por telemedicina, a consulta independente, ela pode ter esse momento de pré-consulta. E nessa pré-consulta, ela faz parte dessa sua consulta, ele é integrado, é que você vai agora dividir o seu momento da consulta nesses momentos de pré-consulta, consulta e pós-consulta, mas tudo isso faz parte de uma coisa só, tudo isso tem uma coerência. E por isso que é muito importante que nesse momento de pré-consulta seja feita de maneira estratégica, de acordo com o que você vai precisar de objetivo naquela consulta que você está naquele paciente. Se for uma primeira consulta, você pensar o que é importante preparar para essa primeira consulta. E isso vai te nortear. O que você vai precisar para fazer nessa pré-consulta? Agora, se for uma consulta de segmento, se for um programa de autocuidado, se for estiver fazendo uma terapia complementar, pode ter também esses momentos de pré-consulta. E agora você vai também direcionar o que para cada um desses tipos de atendimento continuado, o que você precisa fazer para se preparar para essa consulta. E isso também vai te nortear o como que você vai estruturar essa pré-consulta. Agora a gente vai se direcionar um pouco mais se a gente estiver fazendo um atendimento de primeira consulta, como que fica esse pré-consulta da primeira vez que você está atendendo o paciente. E você começar a pensar, o que é importante eu ter preparado na consulta e o meu paciente se preparar nessa consulta para eu poder direcionar o que eu vou fazer nessa fase pré. E essa fase de pré-consulta é uma oportunidade
tanto para o paciente quanto para o médico se prepararem e garantir que essa consulta, essa primeira consulta, vai ser o mais eficaz e produtiva. E também, como você deixa ela mais eficaz e mais produtiva, também tem possibilidade de ter esse espaço de escuta, esse espaço de acolhimento, e por isso que a pré-consulta ela é também uma estratégia de humanização, uma estratégia para você conseguir realmente ter esse espaço de escuta, de acolhimento. Durante a pré-consulta, o paciente ele pode ser convidado, por exemplo, a preencher um questionário. Nesse questionário, ele vai responder algumas perguntas, como algumas perguntas de cadastro mesmo, aquelas perguntas, nome, o CPF para poder colocar na nota que vai emitir, o endereço. Eu gosto de colocar também nome e telefone de um contato caso tenha alguma emergência, ou de um responsável, caso você seja um médico pediatra, geriatra, e geralmente tem uma pessoa que é responsável pelo aquele paciente. É bem interessante que você trace também quem é essa pessoa que é responsável pelo paciente. E mesmo as outras pessoas que são adultas e são aí responsáveis por si mesmas, é importante ter um contato de emergência, algum contato de referência, que geralmente ele só fica guardadinho ali. É só pra gente, se for necessário, a gente poder ter essa comunicação. E eu já tive paciente que teve intercorrência, por exemplo, e aí a gente sabe para quem ter essa comunicação. E é muito importante, e a gente pode colocar isso nesse questionário pré-consulta também. A gente pode também começar a colocar algumas perguntas que são mais objetivas, sabe? Para não ficar também desgastando o paciente durante a consulta com vários questionamentos, que parece até um inquérito que você durante a consulta tá... que medicamento que você tem? Que doença que você tem? Você tem alguma doença na família? São inclusive algumas perguntas que às vezes pode passar batido, que a gente até sabe que é importante fazer na anamnese, mas às vezes passa batido, como por exemplo, antecedentes familiares. Às vezes a gente esquece ou não dá tempo, dá tanta demanda na consulta que às vezes não dá tempo de perguntar. Ou por exemplo, vacinação. Também você pode colocar quais são as vacinas que a pessoa já tomou, se tá em dia ou não, porque isso já vai te norteando, ou pelo menos indicar para a pessoa, leva uma carteirinha de vacinação para a gente poder checar durante a consulta também. É uma estratégia que a gente pode otimizar esse tempo da consulta com coisas que às vezes durante a consulta, se você não tiver preparado o paciente para isso, ele vai falar, nossa, sei lá quando foi a última vez que eu te tomei vacina. Por exemplo, vacina de tétano. Tem que tomar vacina a cada 10 anos. Aí a pessoa, tá em dia, não sei quando foi que eu tomei, mas tá em dia. Tá em dia mesmo? Assim, às vezes a pessoa fala assim, é a cada 10 anos, então sei lá, eu tomei e não lembra. Só que se você coloca isso no pré-consulta, a pessoa ela já pode ir lá, procurar a carteirinha de vacinação, mesmo que às vezes não leve na primeira consulta, pelo menos já fica, né, já levanta aí a luzinha para a pessoa ir procurar. E a gente vai trazendo essa proatividade para o paciente também. Porque agora o paciente ele não vai ficar esperando a consulta acontecer, porque é só lá que vai ser a conduta. Não. O paciente ele já começa a entender que ele também faz parte do tratamento e que já começou a consulta. Você já está fazendo a consulta e aí você consegue trazer muito mais experiência de um autocuidado ativo, de a pessoa ter essa parceria com o profissional, essa parceria médico-paciente, e que você faz isso através de ações, e não só você, olha só, você tem que ser proativo no seu cuidado. Não, eu tô lá, eu tô incentivando, olha, para essa consulta,
prepare-se, né? Já separa suas medicações que você toma. Você pode deixar nesse questionário para a pessoa já escrever algumas medicações que ela usa, já deixar os exames, se a pessoa ela já tem exames recentes, olha, envia os exames recentes, pode enviar antes, ou pelo menos deixar separado e já levar na consulta. Já fazer, por exemplo, isso da carteirinha de vacinação, algumas perguntas, principalmente aquelas mais objetivas, aquelas mais direcionadas, você pode já deixar nesse questionário pré-consulta. Isso é uma forma de atendimento, inclusive, que é uma telemedicina assíncrona, né? Que a gente vai fazer um pré-atendimento usando essa telemedicina, independente se a consulta em si é por telemedicina ou presencial, dá para fazer esse pré-atendimento, essa pré-consulta, usando esse modelo de telemedicina síncrona ou mesmo síncrona. Às vezes pode fazer essa pré-consulta com você mesmo como médico, fazer um atendimento breve, ou mesmo, eu acho que só faz sentido você começar a fazer esse pré-atendimento você mesmo se a consulta for presencial, porque senão fica meio esquisito. Eu faço uma pré-consulta por telemedicina, depois eu faço uma outra consulta por telemedicina assíncrona, né, e com esse atendimento com o paciente. Aí eu acho que não faz muito sentido, aí já faz a consulta de uma vez. Mas se você for fazer um atendimento presencial e você tem essa possibilidade de fazer um pré-atendimento, uma pré-consulta por telemedicina. E aí já fazer, por exemplo, a anamnese, aí você já pode fazer algo um pouquinho mais profundo e quando for o atendimento presencial, aí já consegue deixar tudo mais direcionado, você já vai mais preparado. Essa pré-consulta também pode ser feito por outros profissionais. Pode ser por um enfermeiro, com um outro profissional que seja um profissional de saúde que atua dentro do seu consultório e vai fazer esse pré-atendimento. E aí vai também coletar essas informações de cadastro, algumas informações básicas de história de saúde e que isso também ajuda a já otimizar o atendimento, além de poder fazer isso de uma maneira interdisciplinar. O atendimento é seu, você que vai fazer esse atendimento médico, só que pode ter um pré-atendimento com um enfermeiro, uma enfermeira, por exemplo, que costuma ser os profissionais que mais fazem esse tipo de pré-atendimento, ou pode ser outro tipo de profissional que também faz esse pré-atendimento. E tudo isso vai ser dentro dessa consulta, vai ter tudo registrado no prontuário direitinho. Você pode também colocar nessa pré-consulta um questionário de estilo de vida para a pessoa ela já traçar, às vezes até usando a abordagem integrativa com uma roda da saúde, para poder fazer essa visão da pessoa como um todo e aí poder listar várias áreas da vida, como por exemplo alimentação, atividade física, sono, descanso, estresse, relacionamentos, ambiente, espiritualidade, desenvolvimento pessoal, profissional, propósito, tudo isso você pode listar nesses itens, fazer uma roda da saúde e aí pedir para a pessoa responder o quanto que ela está satisfeita em cada um. Pode ser uma escala aí de 0 a 5, quanto que a pessoa está satisfeita, sendo 0 nada satisfeita e 5 muito satisfeita. Ou a gente tem, inclusive, por exemplo, eu como geriatra, acabo vendo um pouco mais desses questionários, a gente usa bastante na geriatria, questionários de saúde, e existem estudos que mostram que o quanto a pessoa se sente satisfeita com a sua saúde está relacionado com o desfecho clínico, o desfecho de saúde mesmo, em relação as próprias doenças, as próprias intercorrências e internação. E aí você pode perguntar de uma maneira geral, de 0 a 5, quando que você se sente satisfeito com a sua saúde?
nada satisfeito, regular, muito satisfeito. E você pode destrinchar, usando a abordagem integrativa, destrinchando a cada um desses itens de saúde com a roda da saúde. Você pode também usar questionários validados, como por exemplo, usar questionário de estilo de vida, usar questionário, eu gosto de usar principalmente questionário de estilo de vida, e aí isso traça tanto um raio-x, assim, como se fosse um raio-x do estilo de vida inicial da pessoa, e depois esse questionário você pode repetir ao longo do tempo para ir monitorando como que tá a evolução da pessoa ao longo do tempo. Você, inclusive, vai ajudar a direcionar. E aí, quando você faz todo esse movimento do pré-consulta, às vezes pode fazer um questionário de sintomas, questionário de qual é a expectativa que a pessoa tem para aquela consulta, para o tratamento, o como que ela gostaria de fazer esse atendimento. Você pode deixar alguns questionários, algumas informações educativas mesmo, de como que é o seu atendimento, como que é essa abordagem integrativa, que a pessoa pode esperar desse atendimento. Você pode deixar alguns materiais educativos específicos, dependendo se você atua com um tipo de pessoa específica. Por exemplo, você é obstetra e vai fazer uma consulta de pré-natal. Já está muito direcionado, você já pode perguntar, inclusive, quando foi a data da última menstruação, se já teve gestação ou não, se já teve algum aborto, se está tomando algum suplemento, se foi planejado ou se não foi planejado. Se você pode deixar já material educativo sobre o que pode se esperar em cada trimestre, por exemplo, da gestação. São coisas que você pode introduzir. Lembra, eu tô dando um leque, você não vai fazer tudo isso, senão você, de repente, tem uma pré-consulta de 5 horas, né, para uma consulta. Aí não faz sentido. Mas são ideias que você pode ir introduzindo. E aí direcionando para o seu atendimento. Porque quando você faz isso, você já está coletando algumas informações do paciente. O paciente também está coletando algumas informações sobre o seu tipo de atendimento. E aí vocês se chegam na consulta, por mais que seja a primeira vez, às vezes vocês não se conhecem, já tá com a expectativa mais alinhada. Por exemplo, às vezes pode chegar paciente e falar assim, eu uso abordagem integrativa. Só que o que é essa abordagem integrativa? Tem muitas possibilidades do que a gente pode fazer. E às vezes chega paciente que acha que a abordagem integrativa é você ir e só ficar fazendo suplementos. E essa não é a abordagem que eu uso uma abordagem mais comportamental, eu uso muito mais o coaching, o autocuidado, o estilo de vida, autoconhecimento, meditação, autocompaixão, a fazer a acupuntura, e práticas que sejam de relaxamento. Esse é o tipo de abordagem que eu uso. E aí, na hora que eu já alinho isso com o paciente antes, só para ele entender o que é a abordagem integrativa, que tem diversas linhas e que essa é a linha que eu uso, a pessoa já vai mais direcionada. Às vezes até fala, né? Às vezes já até seleciona, né? Seleciona a pessoa, porque às vezes não é isso que ela tá procurando. Ela tá procurando tomar um remédio para resolver tudo, milagroso, e pelo menos assim já seleciona para a pessoa saber que não é isso que eu faço, né? E todas essas informações que são coletadas nessa pré-consulta, o que você vai fazer? Você vai estudar, você vai direcionar, já separar os materiais da consulta. Na hora que chegar a consulta, o paciente ele já vai estar muito mais preparado para fazer essa consulta. Você vai conseguir garantir que você está mais preparado para suprir as necessidades e as preocupações que esse paciente tem.
E durante a consulta, você vai sim retomar alguns pontos que for necessário, como por exemplo, o uso de medicações. Por mais que você pergunte no pré-consulta, por exemplo, num questionário, ou mesmo se for feito por uma equipe de enfermagem, outra pessoa, você vai também considerar que talvez a pessoa ela não lembrou de tudo, que ela às vezes não. Por mais que eu também coloque, medicação, suplemento, erva, óleo essencial, descreva a pessoa colocar tudo lá. Às vezes a pessoa ela não lembra, não, ela não lembrou de colocar o colágeno. Tudo que você coloca é medicamento pra mim, né? É uma substância a mais que você não tá adquirindo através da alimentação. Ou mesmo quando é da alimentação, como por exemplo, o uso de chás. Eu também pergunto isso, porque o chá, ele tem suas propriedades, né? Inclusive, ele é uma forma de você usar a fitoterapia através do próprio chá, e não necessariamente a fitoterapia com o comprimido do fitoterápico, mas você usar in natura mesmo, né, da própria substância. E aí você vai retomar, olha, só para conferir, só que você vai ver que o tempo que você vai demorar para fazer isso na consulta é muito menor, vai ser menos assertivo, menos risco de erro. Eu já ouvi de colega que chegou a dizer que, olha, chegou a ter paciente que chegou na consulta, não sabia nenhuma medicação que estava tomando, não levou nenhum exame recente, e que daí ela dispensou o paciente porque falou assim, não consigo fazer nada porque você não trouxe nada. E aí você pensa assim, imagina se a gente tivesse se preparado para isso, né? E não ia ficar gastando nem o seu tempo, o tempo do paciente, não traz satisfação também, né, pro paciente e para você como médico de, nossa, tô numa consulta que eu tô meio de mãos atadas porque eu não sei o que tá acontecendo. Já se preparou antes, né? Você com a pré-consulta, você já se prepara, você já tá direcionando esse seu atendimento, você consegue a antecipar é isento, né? Não, as pessoas às vezes mesmo fazendo isso, eu deixo listado como, por exemplo, os que seriam exames habituais de rastreamento e tal, eu deixo lá anotado para a pessoa já reservar aqueles exames, mas às vezes durante a consulta, óbvio, a questão clínica da pessoa, não necessariamente eu vou precisar pedir um teste ergométrico para todo mundo, mas para aquela pessoa seria interessante pedir um teste ergométrico. E às vezes a pessoa ela já fez esse teste, mas não pensou em trazer esse exame e também não tinha colocado lá porque não tinha indicação para todos os pacientes. Eu pedi teste para levar exame que já foi feito de teste ergométrico, por exemplo. Então pode acontecer, é claro, de ter que depois complementar alguma coisa, talvez no pós-consulta ou talvez levar para a próxima consulta. Só que você diminui muito o risco disso acontecer. É muito maior a chance de conseguir já ter tudo isso na sua primeira consulta e você já conseguir trazer a demanda, né, do paciente e conseguir direcionar. A pré-consulta, ela pode ser então realizada por um questionário, por telemedicina, pelo médico mesmo, por outro profissional, e ela faz parte dessa consulta, ela não é uma coisa à parte. Nesse contexto aqui a gente está fazendo uma pré-consulta, no sentido de que faz parte, essa consulta ela é dividida em 3 momentos, pré-consulta, consulta e pós-consulta, e tudo isso faz parte de um atendimento. E aí você vai considerar, inclusive, isso na precificação do seu serviço, de que isso tudo faz parte do atendimento também. E é uma oportunidade, por quê? Porque o paciente e o médico vão, durante a consulta, conseguir estabelecer uma relação mais próxima, vão conseguir compreender as expectativas um do outro, vão estar mais preparados
e para conseguir se conectar, a trazer direcionamento para a consulta ela ser mais objetiva, ao mesmo tempo que ela é mais humanizada. É isso que a gente quer. A gente não quer perder a humanização e deixar aquilo padronizado, assim, de um jeito que fica engessado. Não, na verdade isso traz liberdade. Isso traz essa liberdade para você conseguir traçar objetivos de tratamento que são mais realistas, fazer uma decisão compartilhada que realmente incentive a proatividade do paciente. E essa pré-consulta ela é parte importante do processo da consulta médica e ela pode ser utilizando recursos da abordagem integrativa, como por exemplo o uso de uma roda da saúde no questionário pré-consulta, fazer materiais educativos que a pessoa ela pode entender um pouco melhor o que é essa abordagem integrativa, o que é a visão da pessoa como um todo, como que é esse atendimento que incentiva a proatividade do paciente. A pessoa ela pode fazer parte aí desse processo. E ela leva em consideração o bem-estar físico, emocional, mental do paciente, espiritual, e a gente consegue atingir todos esses itens, todos esses lugares aí que a gente tem da saúde como um todo, porque a gente está otimizando a consulta, porque a gente está direcionando a consulta. O que não é a pré-consulta? A pré-consulta não é uma consulta médica completa, senão vai ser a própria consulta. Ela é um momento prévio a esse encontro que você está fazendo com o paciente. Ele não é um substituto da consulta médica. Você não vai fazer só esse pré-atendimento e achar que isso é o atendimento por completo. Não. Se a pessoa ela só passar por esse momento de pré-consulta, ela não realizou a consulta completa. Você não vai dar diagnóstico, você não vai prescrever, você não vai indicar para fazer pedido de exame. Ele apenas é um momento de coleta de informações. Tanto você como médico coletar informações do paciente, quanto o paciente também coletar informações sobre você e sobre o seu atendimento, como funciona, como pode se preparar. A pré-consulta é um momento de preparação para a consulta em si, para esse momento de encontro que você tem com o paciente, seja por telemedicina ou seja presencial também. Ela é uma fase importante desse processo de consulta médica e que ocorre antes dessa consulta e ela não deve ser usada como substituto da consulta médica completa. Por isso que essa pré-consulta pode ser feito pelo próprio médico, pode ser feito por ferramentas assíncronas, como por exemplo um questionário, ou pode ser feito por outros profissionais de saúde que fazem parte dessa equipe interdisciplinar desse atendimento que vai fazer com o médico. Tudo isso que é feito na pré-consulta deve ser registrado no prontuário e tudo isso deve também ter todos os cuidados com os dados, coleta de dado. Então, como que você vai coletar esse dado? É importante que seja com ferramentas que são seguras, que os dados do paciente vão ficar em um ambiente seguro, que isso vai ser tudo anexado no prontuário. E a gente tem que tomar muito cuidado para não expor o paciente a fazer algumas perguntas sensíveis, algumas perguntas que a pessoa pode se sentir constrangida. Às vezes, quem está respondendo questionário pode ser também um cuidador, um responsável do paciente. Pode ser que a gente tenha algumas perguntas que não vão ser adequadas para você fazer, e aí você também precisa alinhar e direcionar as consultas, entendendo o que seria importante para você se preparar e para o paciente se preparar.
e que durante a consulta você vai coletar esses dados mais sensíveis, mais detalhados, que requeiram essa conexão melhor com o paciente, que seja mais adequado para você fazer presencialmente com o paciente, seja presencial mesmo, ou se você for fazer uma consulta por telemedicina. E essa pré-consulta, ela não deve ser vista como uma oportunidade para você prescrever algum tratamento ou responder alguma dúvida que seja do paciente. Ah, não, mas é só uma duvidazinha. Não, porque se você estiver respondendo essa dúvida que seja relacionada à saúde, você já está fazendo uma conduta médica e isso não é para ser feito na pré-consulta. Isso é para feito na consulta em si, onde você realmente vai ter um detalhamento do cuidado e você vai coletar o histórico médico muito mais profundamente, vai ter muito mais precisão das respostas. Não é para você, no pré-consulta, fazer prescrição de medicamento. É para você fazer uma preparação dessa sua consulta. Você pode perguntar que medicamentos a pessoa já usa, qual que é a dose, como que tá tomando. Isso pode ser feito, mas você não vai prescrever nenhuma medicação sem ter feito devidamente uma consulta completa com o paciente. E o paciente, ele também deve ser orientado para alinhar essas expectativas do que é esse pré-consulta, para ele também não ficar achando, é para ele sentir que já começou o atendimento, só que isso não é o atendimento completo. Isso tem que ficar muito claro pro paciente, para que ele também não caia na expectativa de que isso já é o atendimento em si. Por isso que eu não recomendo fazer essa pré-consulta com você médico, e se for com um atendimento por telemedicina, se você vai fazer o atendimento da consulta em si por telemedicina, porque daí não faz sentido, aí você já faz a consulta completa. Mas que ele é ótimo para você fazer como uma pré-consulta para um atendimento presencial, por exemplo, e aí você já começa a anamnese no telemedicina e na presencial você já faz a consulta completa com exame físico e o que for necessário também complementar para fazer essa avaliação completa. A pré-consulta, ela não deve ser feita como uma oportunidade para você fazer diagnóstico. Não é para você fazer diagnóstico nessa pré-consulta. Você vai fazer essa pré-avaliação. É na consulta completa que você faz, sim, o diagnóstico. E você pode fazer algumas orientações gerais sobre cuidados de saúde, ou o que é a abordagem integrativa, como que é o seu atendimento, mas você não vai fazer recomendações de tratamento específicas para aquela pessoa. Não é para você fazer isso. Então, geralmente você pode fazer material pré-pronto, em que você deixa algumas recomendações gerais, né, para a pessoa se preparar para a consulta, mas você não vai fazer recomendações de tratamento já neste pré-consulta. Você precisa fazer a consulta completa. E o objetivo desse pré-consulta é garantir que o paciente e o médico estejam prontos, estejam preparados para aquela consulta, em que vai se estabelecer uma relação mais próxima, em que você vai compreender melhor a história de saúde do paciente, em que você vai traçar o diagnóstico, em que você vai definir objetivos do tratamento muito mais alinhados. Então essa é a ideia. Essa pré-consulta, ela é uma parte da consulta, mas ela não deve ser vista como um substituto da avaliação completa do paciente. Combinado? Quais que são os benefícios para a gente implementar essa pré-consulta? Você tem uma melhor preparação dessa consulta. Na pré-consulta,
O médico consegue se preparar para isso e por isso é importante que essa pré-consulta seja feita com no mínimo 24 horas antes da consulta em si, senão não faz muito sentido. É possível você fazer uma pré-consulta logo antes, por exemplo, eu quero colocar na sala de espera enquanto o paciente chega e ele vai ser ainda atendido, passar um questionário onde ele vai fazer o cadastro e algumas perguntas iniciais, ou fazer um questionário, seja um questionário que seja alinhado com o seu tipo de atendimento, um questionário validado. É possível fazer isso? Vai ser efetivo? Sim, vai ajudar. Você pode ser que você não consiga do mesmo jeito como se você estivesse fazendo esse pré-consulta pelo menos 24 horas antes. Por quê? A pessoa não vai conseguir trazer os exames se às vezes ela não foi informada para poder fazer isso, ela não vai poder separar os medicamentos, você não vai conseguir, por exemplo, estudar alguma coisa específica, ou às vezes se você já não tiver um material já pré-pronto, você não vai conseguir se preparar para já fazer um material para aquela consulta, e por isso que pode sim ser feito imediatamente da consulta em si, por exemplo, na sala de espera, mas ele não vai ser tão efetivo quanto você fazer pelo menos 24 horas, 48 horas antes, que é um tempo aí bom para as pessoas conseguirem se programar. O ideal é que a pessoa ela seja informada já dessa pré-consulta assim que faz a marcação da consulta. E aí, ela tem, eu geralmente deixo para os pacientes, por exemplo, passo um questionário pré-consulta e eu falo para eles responderem pelo menos 24 horas antes para conseguir preparar para a consulta em si. Agora, você pode sim fazer esse questionário, por exemplo, fazer um cadastro breve, um questionário, ou mesmo passar com outro profissional antes da sua consulta, logo que estiver no consultório em si. O que não pode acontecer é isso ser usado para poder você atrasar a consulta. Então, por exemplo, não dá para você fazer esse pré-consulta no momento que já começou a consulta. Se uma consulta do seu paciente está marcado para as 2 horas da tarde, e aí o paciente não foi avisado que tem esse momento de pré-consulta, e ele chega às 2 horas da tarde para consulta, só que ele ainda tem que fazer esse pré-consulta, seja com um questionário, ou seja por um atendimento com outro profissional que trabalha na sua clínica. E aí, o que vai acontecer? Vai atrasar a consulta que marcou com você. Isso não é efetivo. Você pode já avisar, olha, sua consulta com o médico tá marcado para as 2 horas, a gente tem um momento de pré-consulta que é 15 minutos antes, então chega 15 minutos antes que a gente vai começar essa pré-consulta 15 minutos antes da sua consulta com o médico. Ou já marca a consulta completa, entendendo que esse momento de pré-consulta faz parte dessa consulta em si. Isso só faz sentido se essa pré-consulta for feita por outro profissional. Senão não faz muito sentido. Senão se for um questionário para a pessoa responder antes, ou se você mesmo que vai fazer, aí você já considera isso dentro do seu atendimento. É importante que esteja muito bem alinhado, que o paciente esteja muito bem informado. O que não pode acontecer é ter essa falha de comunicação. E às vezes você fala assim, chega 15 minutos antes para poder fazer a pré-consulta. O paciente não sabe o que é isso. Ele está acostumado a toda vez que vai marcar a consulta, falar para chegar 15 minutos antes. Às vezes os pacientes eles acham que consulta médica o médico sempre vai atrasar e você que é o médico que faz aí toda a sua preparação, você já é pontual e ainda tem esse pré-consulta antes, e às vezes a pessoa ela não chega 15 minutos antes, chega na hora da consulta, porque ela fala assim, mas eu achei que era chegar 15 minutos antes só pra eu não atrasar na consulta em si, mas que a consulta tá marcada 2 horas, então vai começar às 2 horas. Não, você precisa deixar muito bem alinhado. Se esse for um momento que você vai fazer
com o paciente antes lá no presencial, aí é importante que o paciente saiba que isso faz parte da consulta e que ele considera isso dentro do tempo de atendimento também. Até para as pessoas se prepararem, né? Com a pessoa vai ter que pensar em toda a logística de quando que ela vai ter que sair de casa, quando que ela vai chegar, quanto tempo que vai demorar a consulta, para daí ela poder ver os outros compromissos dela. Enfim, é um respeito também com o paciente. E a gente vai estabelecendo essa relação mais próxima durante a consulta em si. Fica muito melhor para a gente trazer essa confiança também com o nosso paciente, fazer esses objetivos que são mais realistas, ajuda a garantir que o paciente esteja mais alinhado com o tratamento que você oferece. Muitas vezes o paciente está acostumado com médicos convencionais, que vai lá, demora 2 horas para começar a consulta, faz uma consulta de 15 minutos e passa uma medicação e só. E aí ele agora vai descobrir que o seu atendimento é diferente, que você faz uma avaliação completa, que você tem essa pré-consulta, que você quer durante a consulta estar mais alinhado. E isso aumenta a adesão do paciente no tratamento, porque você consegue otimizar essa primeira consulta para que ela já esteja alinhada com as demandas do paciente em si. Eu gosto de dizer que durante a consulta é importante que você veja o que é mais importante do ponto de vista clínico, o que é mais importante do ponto de vista do paciente e que o tratamento esteja alinhado com essas expectativas. E quando você faz essa pré-consulta, você consegue alinhar muito mais essas expectativas. O paciente ele já vai entender mais como que é o seu trabalho, você entende mais o que é importante para o paciente e na hora de fazer um plano de cuidado, isso vai ser muito melhor integrado. É isso que é importante para a gente poder fazer. Ocorrências de cena. O que a gente viu então? Como que é um jeito que não é certo pra gente fazer a pré-consulta? Não é pra gente cobrar a parte, não é pra gente fazer um questionário enorme e depois não usar. Já aconteceu isso, eu já passei inclusive com um médico que foi lá e colocou um questionário antes da consulta, fui lá, respondi, era um questionário super completo e tal. E quando eu cheguei na consulta, o médico simplesmente começou a perguntar, eu falei assim, olha, eu já respondi isso no questionário. Ah, é? Ah, nem sabia, nem vi. Não sei onde que tá, nem sei onde que fica, né? E aí assim, como assim, né? A gente precisa, se a gente implementa uma coisa, é importante a gente pensar na jornada do paciente como um todo. E aí, se você implementa esse questionário pré-consulta, ele precisa ser utilizado. Você precisa se organizar para que você veja esse questionário antes, né? Se você colocou para o paciente responder, por exemplo, 24 horas antes do questionário, você precisa ver aquele questionário antes. Por isso que faz parte você reservar um horário para fazer essas tarefas do pré-consulta também. Isso faz parte do seu horário. Não dá para também você fazer em cima da hora, você querer fazer um questionário, por exemplo, antes. Só que se você fala, a pessoa responde na hora, você vê na hora o questionário, às vezes não dá tempo para você realmente se preparar. E aí de nada valeu fazer. É importante fazer se aquilo for feito para ser usado. Se você acha assim, olha, Pri, eu não consigo, eu não tenho tempo para ficar vendo, para fazer pré-consulta, não tenho como ficar integrando isso com o prontuário, eu não consigo fazer, então não faça. É melhor não fazer do que fazer meio mal feito, né? Então não faça. A ideia é só implemente se você for usar, se isso for usado de maneira estratégica,
se você realmente vai conseguir utilizar no seu atendimento. Não é também para você fazer esse momento pré-consulta para ficar fazendo hora na sala de espera, para a pessoa ficar fazendo alguma coisa porque o atendimento está atrasado. Não, se você for fazer implementando esse pré-consulta no atendimento presencial logo antes da consulta, isso tem que fazer parte. Você tem que deixar esse horário para isso, tanto pro paciente quanto para você ou pro outro profissional que for fazer esse pré-consulta. Não é para você fazer esse questionário enquanto tá atrasada a consulta. Ou então não é para você fazer, por exemplo, um questionário e aí atrasar a consulta porque tá respondendo o questionário. Não é para você fazer isso. Tem que ser organizado, estratégico. Não dá para você também fazer um bando de material, como por exemplo, eu já cheguei, né? Eu falo isso porque já foi um erro que eu fiz também. Eu ficava, não, eu vou fazer um manual de consulta super. Aí eu fiz em PDF, 30 páginas, né? Falando o que era integrativa, como era o atendimento, fazendo um questionário que demorava mais de meia hora para a pessoa responder. E daí tudo. As pessoas realmente não. É muita coisa, não dá. E aí então é uma consulta completa. Então não é para você fazer isso, né? Eu falo isso por experiência. Então, hoje, por exemplo, eu deixo muito mais direto, é muito mais básico, é importante. O que a pessoa precisa, tudo que a pessoa precisa fazer para se preparar para a sua consulta e nada mais do que isso, né? Não é para a pessoa fazer um tratado aí sobre como que é o seu atendimento, o que a pessoa ela pode fazer para se cuidar e tal. Você pode até deixar indicado, se você tiver, por exemplo, outros materiais, se tiver às vezes rede social que você traz materiais educativos, você deixa indicado lá, olha, se quiser ver os materiais educativos, você pode até deixar lá. Mas não é para isso fazer parte. É como se a pessoa tivesse que assistir ou ver todos esses materiais antes da consulta. Não, isso não é tarefa, né, pré-requisito para a pessoa participar da consulta. Não é isso. A pessoa, ela precisa ser algo mais orgânico, algo muito mais leve, algo que realmente possa ser integrado. Como que você faz, então, esse pré-consulta? Você pode fazer por telemedicina, você pode fazer de maneira síncrona, assíncrona, pelo médico, por enfermeiro, para o outro profissional da equipe. Pode ser por um envio, né, de um e-mail, de uma mensagem, que você vai fazer esse questionário. E tudo isso faz parte da consulta. Isso vai ser integrado no prontuário, isso faz parte da consulta. Vai ser considerado no seu horário de atendimento, vai ser considerado como um todo também. Quais são essas 3 maneiras que a gente pode otimizar o nosso atendimento e atender a demanda no paciente logo na primeira consulta? A gente pode fazer um questionário pré-consulta com dados de saúde base, com um questionário às vezes validado, com abordagem integrativa, como por exemplo um questionário de estilo de vida. A gente pode enviar um material educativo explicando como que é a sua abordagem, como que é a abordagem integrativa que você usa no atendimento, o que é isso, o que a pessoa pode ter de expectativa. E você pode estudar o caso antes, deixar materiais pré-prontos para consulta. E aí separa materiais com abordagem integrativa que estejam mais alinhados com o que o paciente precisa naquele momento. Essas são 3 maneiras que você pode atender a demanda do paciente logo na primeira consulta. E isso otimiza muito a nossa preparação para a consulta, tanto nossa quanto do paciente. Você se sente mais confiante para fazer a consulta, o paciente se sente mais confiante de estar fazendo esse atendimento. E isso acaba ajudando também na humanização em relação médico-paciente. Aí talvez você me pergunte, mas Pri, não tenho tempo para fazer tudo isso. Olha, você pode achar que fazer isso, fazer o pré-consulta, vai ser uma coisa a mais, um tempo a mais, mas na verdade isso é o que vai otimizar o tempo, isso que vai direcionar o seu atendimento para ele ser mais eficaz,
para a consulta ser mais produtiva, para você conseguir ter maior humanização, maior assertividade na hora de fazer o tratamento. E é importante que esse pré-consulta caiba na sua rotina também, que você estruture esse pré-consulta de uma maneira que seja efetiva para sua rotina de atendimento, não ficar também querendo colocar algo que não seja alinhado. São diversas formas que você pode fazer esse pré-consulta que a gente conversou e que você pode adequar cada uma delas para a sua rotina. Vai ser feita de maneira assíncrona por você, por outro profissional, como vai ser, tudo isso vai depender da sua realidade e que isso traz maior produtividade e assertividade para sua consulta. Aí você pode pensar assim, mas isso não vai dificultar essas coletas de informações mais precisas, porque às vezes o paciente ele pode colocar alguma coisa no questionário que não é dentro de uma anamnese médica, você vai conseguir direcionar muito melhor. É por isso mesmo que o pré-consulta não substitui a consulta médica, ele é um auxiliar da consulta médica. Por isso que durante a consulta você vai retomar aquelas perguntas, só que agora você vai retomar muito mais efetivo, você vai conseguir direcionar de maneira muito mais eficaz e que a pessoa ela vai estar mais preparada para quando chega lá, por exemplo, precisar falar dos remédios. Tem os pacientes que eles já escreveram no questionário, aí às vezes até chegar a consulta, doutora, depois eu lembrei que tem remédio que eu não coloquei lá no questionário, mas eu trouxe aqui, e às vezes traz escrito, ou às vezes eu falo assim, se for muito remédio, traz a sacolinha aí com as caixinhas, ou então tira a foto da caixa do remédio para eu conseguir ver, porque às vezes a pessoa não consegue falar, não consegue escrever, não sabe o que tem, ou é uma fórmula, e aí a fórmula pode ter qualquer coisa. Eu falo, tira a foto, e a pessoa já vem com isso. Quer dizer, na consulta você vai direcionar. O pré-consulta não substitui a consulta em si, ele é um auxiliar, ele faz parte da consulta, mas ele não é uma consulta completa, por isso que você vai completar com a consulta completa. E além disso, você pode já separar esses materiais que sejam mais direcionados. Aí você pode pensar assim, mas Pri, não tem problema, até questão do LGPD, questão de proteção de dados, como que a gente pode fazer isso? Por isso que essa pré-consulta, ela deve ser feita com todos os cuidados que a gente tem com os outros dados do paciente. Você vai ter toda a segurança, né? Vai organizar, colocar tudo no prontuário, ter certeza de quem vai estar tendo acesso a essas informações, você não expor dados sensíveis do paciente, dados de saúde sensíveis, com outros profissionais da equipe que não sejam adequados fazer esse compartilhamento. É importante que o paciente esteja informado como que vai ser usado esses dados, o que vai ser feito, como que vai ser feito esse compartilhamento desses dados dentro do sistema que você tem. Tudo isso é importante que você tenha estruturado. Você não vai lá fazendo assim, vou fazer de qualquer jeito. Não, você vai lá, você vai fazer tudo direitinho. Mas será que então eu posso fazer um custo adicional para a pessoa fazer isso? Não, isso é uma pré-consulta, faz parte da consulta em si e que isso vai ser integrado no atendimento. Se você não estivesse fazendo esse pré-consulta, você ia fazer essas mesmas informações durante a consulta, certo? Então, isso faz parte do seu atendimento. Isso é feito como um todo, e aí por isso que você vai ver a sua precificação de acordo com o seu trabalho, de acordo com como você está atuando de uma maneira justa, sem onerar a mais por conta disso, mas você valorizando esse seu trabalho, que é diferenciado. Isso é um diferencial. Você está trazendo um valor agregado na consulta muito maior do que outras consultas que não fazem isso. E por isso é que você pode sim cobrar, fazer uma precificação que seja adequada da sua consulta. O que você não vai fazer é cobrar a parte, porque ele não é uma consulta completa, então não dá para você ficar cobrando a parte, porque ele é um complemento da sua consulta, certo?
também você fala assim, mas eu não sei fazer isso, eu não sei como é que faz. Por isso que é importante a gente ter capacitação. Não é só a gente fazer, eu acho que tudo que a gente conversou no vídeo de hoje já dá para você fazer alguns movimentos. Pode ser que algumas coisas você tenha alguma dúvida, queira um melhor direcionamento, e por isso a gente tem, inclusive, na semana do dia 8 de maio agora, a gente vai fazer o segundo curso introdutório Prática Integrativa para Médicos. Esse é um curso online e gratuito em que você vai aprender como usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente. São 3 aulas online que vão ser liberadas somente durante a semana do dia 8 a 14 de maio. E nessas aulas você vai ver o segredo para o médico usar a prática integrativa. Você também vai ver o fim da cultura do retorno no consultório médico e 5 passos para implementar o atendimento continuado. Essas são 3 aulas que vão ser liberadas no segundo curso introdutório Prática Integrativa para Médicos. Esse é um curso online e gratuito que você pode se inscrever agora mesmo aqui no link que tem na descrição no YouTube e também no link na bio no Instagram. Assim a gente consegue melhor capacitação para a gente poder usar essas estratégias, e a gente vai conversar, vai se aprofundar mais sobre esse assunto lá também. E é isso, a pré-consulta é uma forma da gente otimizar, faz parte da estruturação do atendimento continuado. O atendimento continuado são consultas semi-estruturadas, estratégicas, que você vai usar uma linha de cuidado coerente com o seu paciente. Você vai traçar um plano de cuidado direcionado de acordo com um protocolo de atendimento continuado que você vai criar para você, para os seus pacientes de maneira personalizada. E isso é o que faz a gente conseguir usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente. A gente conversa mais sobre isso lá no curso introdutório. Quanto isso, você pode fazer também um pequeno passo para já implementar essas estratégias que a gente conversou aqui. Que tal você, no próximo paciente que você tiver agendado, já pedir para ele enviar os exames prévios antes mesmo da consulta acontecer, e aí você já se preparar para essa consulta? Fica aí essa dica para você já implementar essa estruturação no atendimento. E para você que é médico e quer usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente, siga o nosso YouTube aqui, Atenção Integrativa para Médicos, e nosso Instagram, atençãointegrativa.médicos. A gente tem vídeo novo toda semana, toda segunda e quinta tem vídeo novo, tem conteúdo todos os dias, e a gente tá aqui para realmente multiplicar mais médicos que usem essa abordagem integrativa, para que você, médico, possa usar com segurança, usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente. Se você tem um colega médico que também quer usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente, já compartilha esse vídeo também, para que a gente possa ampliar a nossa rede de médicos que tem essa visão integral de cuidado. E o próximo tema do nosso vídeo vai ser como médicos podem adotar práticas integrativas mesmo sem formação específica. E até mais!